Guilherme de Pádua finalmente pede perdão aos familiares pelo crime que ele cometeu. Mas será que ele está arrependido mesmo? Eu já recebi materiais na internet apontando choros, sorrisos, boquinha de vergonha. Enfim, eu já analiso esse caso em aula desde 2015 e agora com o lançamento de um documentário, o caso volta à tona e depois de alguns comentários que ele fez um vídeo para se desculpar. E ele começa falando sobre sua conversão com um discurso direcionado a uma pessoa famosa que falou dele num programa de forma levemente desdenhosa e projetando uma raiva para aquela pessoa. Esse cara virou pastor? Ainda que pareça estranho para mim um cristão lacrar ao julgar que uma outra pessoa não é cristão de verdade. Ele aproveitou para utilizar uma estratégia que ele usa até o final do vídeo para ganhar credibilidade, que é a argumentação bilateral, que é onde você coloca alguns contras antes do ponto que você quer passar e assim você tentar ganhar aceitação e o que falta no caso dele, que é a confiabilidade. Veja alguns exemplos. Eu não tiro a razão de quem duvida da minha conversão. Eu mesmo duvido muitas vezes da minha conversão. Eu sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada. Eu não sou uma pessoa normal, é óbvio. Ou eu estou só por interesse, para amenizar a culpa que eu sinto dentro de mim. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo. Se eu tivesse no lugar de vocês, provavelmente eu não perdoaria. Quanto ao choro, realmente teve uma alusão sim, mas reparem como ele volta depois de um corte, preparado. Ele me pegou de surpresa com uma pergunta. Olha qual foi minha resposta. Percebe que não é tão simples assim fazer um vídeo? Até nasalado e com a voz embargada. Percebe que não é tão simples assim fazer um vídeo? Percebe que não é tão simples assim fazer um vídeo? Não tem como saber quanto tempo se passou, o que ele fez ou o que ele pensou para colocar isso de forma manipulada no rosto. Pelo perfilamento, sendo ator, você pode até especular, mas a origem disso só se você lê mentes. E outra coisa, eu lamento aos que utilizam a PNL para análise comportamental. Não tem nada de lúdico, sensorial aqui. Claro que como um bom ator ele até tentou disfarçar, mas estava claro que ele estava seguindo um roteiro. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo. Nunca na minha vida eu senti algo igual eu senti naquele momento. Nunca. Eu peço perdão aos familiares. Nunca. E a análise semântica do discurso dele, principalmente no pedido de perdão, ele é totalmente unilateral, um discurso bem egocêntrico. Ele está preocupado em pedir o perdão, mas não está preocupado com a aceitação dele. Teve até alguns vazamentos de expressões contraditórias, por exemplo, quando ele fala da Glória Pérez. Glória Pérez. Glória. E esse movimento, por exemplo, não faz parte da sua linha de base e nem é pelo final da verbalização. Talvez não vá significar nada, mas eu quero deixar registrado. E enfim, de forma resumida, ele manipulou todo o seu discurso e comportamento de forma consciente, administrando cada palavra que ele falava de forma branda e amistosa. Mas o principal ingrediente de um pedido de desculpas não consta, que é o remorso. Claro que existem muitos fatores que amenizam esse tipo de declaração, como a ausência do risco-ganho iminente, a repetição de certo comportamento, já falando sobre isso muitas vezes, e o principal fator, que é o tempo passado do evento.